Bate-papo agora. É isso aí, tá no ar o Bate-papo Agora, o podcast do Movimento Agora. Eu sou o Leandro Machado, cientista político e cofundador do Movimento Agora. Esta é a segunda parte do episódio sobre primeira infância. Eu continuo aqui com a Priscila Cruz, também cofundadora do Agora e presidente executiva do Todos pela Educação, e também com a Mariana Luz, CEO da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma organização brasileira focada na promoção do desenvolvimento da primeira infância no Brasil. Se você perdeu o primeiro episódio sobre primeira infância, é muito fácil. Vai nas nossas redes sociais ou mesmo nos agregadores como Spotify, Deezer, etc., que o primeiro episódio vai estar lá. Bate-papo agora. Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou muito da importância do investimento na primeira infância para garantir oportunidades no futuro, como é que acontece, como ocorre o desenvolvimento nessa fase entre 0 a 6 anos e sobre intersetorialidade, que significa basicamente que diversos setores do governo poderiam ou deveriam estar juntos para resolver um problema, geralmente um problema complexo, um problema de amplo alcance, como é o caso da primeira infância. Mas isso é difícil. Priscila, você é mestre em administração pública, trabalha aí com o setor público há muito tempo, sabe o quão difícil é, como a Mariana já tinha falado aqui, já tinha comentado, colocar todo mundo para conversar dentro de uma estrutura de governo. Como vencer isso? Como a gente pode avançar nesse assunto? Porque a gente sabe também que o gestor público muitas vezes está lá querendo fazer bastante coisa. Mas por conta de burocracia ou de como o nosso Estado é organizado, Estado aí a nação, né? Não o Estado aqui de São Paulo, mas como a nossa burocracia é organizada, às vezes impede. Quais são algumas ideias, então, Priscila, para que a gente pudesse, vamos dizer, aterrissar essa ideia de intersetorialidade, ou seja, colocar vários setores para trabalhar conjuntamente em prol da primeira infância? Primeiro ponto é um compromisso muito forte da liderança do executivo, seja o presidente da República, o governador ou a governadora, o prefeito ou a prefeita. Precisa o tempo inteiro colocar isso em pauta. Você precisa chamar para si a ideia de que essa coordenação entre áreas ela precisa acontecer. Essa integração entre áreas ela não vai acontecer de forma espontânea, não vai. Com o nosso sistema de administração pública, ela não vai acontecer simplesmente porque um secretário acordou, ligou para o outro, que ligou para o outro, e a coisa vai acontecer. Isso vai depender muito mesmo da liderança desse executivo. O segundo ponto é a criação, e aí já é o segundo mesmo, é a criação de instâncias de pactuação e de trabalho interáreas. E aí quando eu falo interáreas é dentro das áreas de uma administração pública, mas também entre os entes federativos, né? Então, como que a gente cria instâncias de pactuação e de trabalho conjunto entre União, Estados e municípios, e dentro de um município que é o principal responsável pela política de primeira infância, dentro da gestão municipal, como que a saúde, a educação, a assistência e as secretarias que cuidam de cultura, esportes e outras áreas também, elas podem juntas construir políticas públicas e programas governamentais. Então tem que ter essas instâncias de coordenação, porque de novo não é combustão automática, espontânea. O terceiro ponto é ter sempre o foco, né, assim, mirar para intervenções no território, assim, para chegar ali no território e a construção, o desenho dessa política pública no território, esse desenho ele já tem que pressupor uma integração entre as áreas, e quando a gente aterriza a política pública, quando ela não fica simplesmente uma lei, uma intenção, um princípio, mas quando ela se transforma numa intervenção no território, aí sim a gente consegue colocar as pecinhas das diferentes áreas para trabalharem de forma colaborativa e de forma complementar, né? Porque, obviamente, a educação sozinha não dá conta de promover o desenvolvimento dessa criança se não for junto com saúde e outras áreas. E, por fim, é ter um sistema de incentivos. Então, quando essa política for desenhada, isso começa na elaboração da política e depois uma eterna preocupação na implementação dessa política,
com o sistema de incentivos atrelados a esses parâmetros de qualidade. Então, o que é um bom atendimento para essa criança? Qual que é esse atendimento de qualidade para o melhor interesse da criança, para o seu desenvolvimento nessas dimensões todas, né? A cognitiva, a social, a emocional, a física. Como que a gente cria parâmetros de qualidade? Como que a gente, então, agora estabelece, nesse desenho da política, um sistema de incentivos para que a cadeia toda de implementação, então, que começa nos gabinetes e que vão para as instâncias de coordenação e que chegam lá na ponta, no atendimento final, como que essa sequência de pessoas, de operadores, de pessoas que estão ali fazendo a implementação da política, como a gente garante que todos eles estejam alinhados nessa qualidade a partir desses parâmetros de qualidade estabelecidos. Ótimo ponto, mas nos leva a uma outra pergunta e que aí eu queria fazer para a Mariana, e é uma pergunta também que nos mandou o nosso membro Diogo Oliveira, mas que está completamente conectada com isso que a Priscila acabou de falar. Qual seria, então, a Priscila falou muito do papel do Estado nessa atenção à primeira infância e para a gente conseguir chegar lá num país que cuida das suas crianças de 0 a 6 anos muito bem cuidado. Mas fica a pergunta, então, qual é o papel da iniciativa privada nessa atenção? Que papel que a iniciativa privada pode ter, respondendo aí o nosso querido Diogo Oliveira? Mariana, você responde para a gente? O setor privado, ele tem a política também em suas mãos, né? Ele pode desenhar uma política de recursos humanos eficiente e que priorize não só a criança, mas a família. Então, acho que um dado interessante, a gente tem trabalhado com os índices, né, corporativos, no índice das 150 melhores empresas para se trabalhar, a gente esse ano criou um prêmio, que é o prêmio Atenção à Primeira Infância. E olha que incrível, no ano passado, ou seja, o nosso baseline foi o ano passado, dentro desse prêmio a gente escolhe, claro, vários indicadores, mas eu acho que o que é o expoente disso é o de licença maternidade e paternidade estendida, que está previsto no marco legal, então ele foi um dos grandes ganhos da legislação de 2016, que é o marco, e todo o setor público aderiu por uma determinação do governo. Agora, existe uma legislação, né, que é a lei da empresa cidadã, que oferece benefícios fiscais para que as empresas, então, avancem nessa agenda de estender a licença maternidade de 4 para 6 meses e a licença paternidade de 5 dias para 20 dias. E no baseline do ano passado, que eu comentei, a licença paternidade estendida era de 29% e a licença maternidade estendida era de 39%. E se a empresa não oferece pressão, oferece segurança, oferece garantia dos direitos por meio dessas práticas, a família se sente amparada e consegue, isso se traduz em um ambiente mais calmo para aquela criança, essa harmonia passa para a criança, esse vínculo é estabelecido e ela começa a criar aquelas conexões na forma positiva que a gente já falou. Mas, Mariana, sabendo que articulação e cooperação são super importantes, medidas super importantes aí nessas políticas ligadas à primeira infância, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o programa Primeiríssima Infância, lá da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que inclui, inclusive, o atendimento a gestantes. Como que funciona? Isso, a gente poderia dizer que esse é um caso para ser olhado e para a gente aprender um pouco como fazer na prática essa articulação e essa cooperação, na base, como a Priscila estava falando? A lógica do programa era uma lógica de, por meio de comitês intersetoriais, ter esse olhar para a criança desde a gestação. Era um programa no âmbito do governo do estado de São Paulo, que começou, acho, com 8 municípios, hoje está em 41, ele tem ambições de expansão. Ele tinha uma lógica de aprimorar a governança desse atendimento e aí fazer formação e capacitação de todo mundo que tinha um atendimento na saúde, na assistência, então de promover ambientes que essas grávidas, mas também as jovens mães com os bebês conseguissem aprimorar essa compreensão do que é necessário, porque a gente acha que a maternidade, o cuidado, assim como o amor, eu falei isso no início, são intuitivos, mas nem sempre eles são, e eles não têm que ser. Não, a gente não pode, a partir de um princípio
princípio de que é um senso comum e de que é óbvio para todo mundo. Se não é, a gente precisa entender que é importante mostrar, comunicar, dar ênfase no como fazer, porque também não é só dizer é importante, você tem que tangibilizar aquilo para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família. Mas tem tanta coisa boa, tem tanta coisa maravilhosa sendo feita no Brasil e a gente tem que ressaltar esse lado também, porque é isso que inspira. Então, às vezes, é o feedback positivo que faz a gente se inspirar e querer fazer mais. Então, a gente tem no Rio Grande do Sul, né, o PIN também, que é um programa de visitação. Não é isso? Exato, que é o programa de visitação domiciliar do Rio Grande do Sul, que é um programa que, diferente, né, do Compaz, ele faz um atendimento na casa das pessoas. E um outro que eu acho que hoje também vale dizer, não dá para falar de primeira infância sem falar do Criança Feliz. O Criança Feliz é o maior programa de visitação domiciliar que existe no mundo hoje. Ele já vai atender a 1 milhão de crianças até o final do ano. Por meio das visitações domiciliares, ele está em diversos estados do país, então ele tem essa abrangência nacional e ele vai também ter uma avaliação, ou seja, esse componente da avaliação está previsto, a gente está contribuindo, tem um papel aí na contribuição do governo, nesse compromisso do governo de criar um programa e de se autoavaliar. Mas eu queria saber, Priscila, a gente falou de algumas boas práticas aqui. Todas elas são replicáveis? Você acha que dá para a gente replicar o Compaz, dá para replicar outros exemplos aqui que a Mariana nos trouxe? Na verdade, o que a gente tem que fazer? Qual que é o trabalho anterior antes da gente conseguir dar escala ou replicar uma determinada experiência? Primeiro é entender os fatores críticos de sucesso. Então, o que explica o sucesso daquela determinada experiência? E aí ter um pouco da palavra da Mari aqui, ter a coragem de, inclusive, identificar que algumas vezes, algumas experiências pequenas e exitosas, elas dão certo porque determinadas pessoas com determinados perfis estão lá. Isso é muito comum. E aí, o que acontece é que o gestor público, ele, ao não entender isso, ele amplia uma determinada experiência, só que as pessoas que estão ali fazendo o atendimento, que estão conduzindo aquele determinado programa ou ação governamental, em geral, você cai a qualidade desse atendimento, porque quando você amplia para muito mais pessoas fazendo esse atendimento, a tendência é cair a qualidade unitária desse atendimento, né? A qualidade média desse atendimento cai. Então, esses fatores todos, eles precisam ser considerados no desenho de ampliação de qualquer experiência. Mesmo o Compaz, que eu sou super fã, fico feliz que vocês estão aí com esse bom caso aí registrado, mas a ampliação do Compaz vai passar por um super desafio de manter um padrão de qualidade nessa expansão, né? Então, esse é um ponto fundamental. E nesse sentido também, Mariana, para a gente já ir se encaminhando para o final, a avaliação, portanto, e a avaliação desses projetos, dessas políticas públicas é fundamental, né? Eu sei que no Brasil a gente não tem uma cultura de avaliação de políticas públicas. Imagino, então, que na primeira infância não deva ser muito diferente. Queria te ouvir aí rapidamente sobre a necessidade, a importância da avaliação nos programas de primeira infância. Olha, Leandro, lá na Fundação a gente tem uma meta que é de avaliação e o que a gente fala sobre a meta é o seguinte: o que não se pode medir, não se pode melhorar. Então, hoje a gente tem trabalhado com municípios para implementar ferramentas e mecanismos que avaliam a qualidade tanto da creche como da pré-escola em 3 dimensões. A dimensão mais básica, que é a dimensão dos insumos, que é uma dimensão da infraestrutura, né? Tem isso, não tem aquilo, a criança tem acesso ao brinquedo, ao lápis, à caneta, ao papel, ou seja, esses são os insumos, a infraestrutura, mas a gente também precisa avaliar processos, porque quando a gente fala de que a interação é a chave para o desenvolvimento infantil, se eu não olho para como está se dando essa avaliação de crianças com crianças e de crianças com os adultos responsáveis na sala de aula, que são professores, em que são, né, a gente sabe que professores são a chave aí para tudo na educação, e na primeira infância não é diferente, muito pelo contrário, na primeira infância é ainda mais importante que esse professor seja o professor mais qualificado, mais preparado, porque a atenção para a criança é uma atenção diferente de eventualmente ensinar em outras etapas matérias e competências específicas, que tem a sua complexidade, mas que é uma complexidade diferente dessa etapa da vida, né? Então a gente precisa também entender que qualificações são essas e que tipo de formação
continuada que a gente oferece para quem está cuidando das nossas crianças, tanto na creche como na pré-escola. Então, Mariana, sem avaliação não tem melhoria. Não tem, Lê. Tem que avaliar. Que bom. Então fica aí para você, gestor público que está nos ouvindo, mesmo gestor privado sabe que sem avaliação, sem indicadores, não dá para a gente programar ou prever qualquer melhoria, quer seja numa política pública ou em qualquer outro projeto que a gente está implementando. Mas principalmente quando a gente está falando de uma questão tão importante quanto a primeira infância, isso é essencial. E é por isso que eu gostaria de agradecer mais uma vez, Mariana, Priscila, por vocês terem dedicado esse tempo para esclarecer as dúvidas dos nossos membros, do ouvinte aqui que mandou para a gente perguntas, dúvidas, mas também, principalmente, por vocês se dedicarem a esse assunto tão importante. A gente sai desse podcast com uma certeza, reiterada certeza, de que o investimento na primeira infância é fundamental para a gente criar uma sociedade mais humana e menos desigual. Espero que vocês tenham gostado, Priscila e Mariana, espero que você, nosso ouvinte, tenha gostado. Obrigado, Priscila. Obrigada, Leandro. Obrigada a você, ouvinte. Foi um prazer aqui conversar com você, Mariana, sempre aprendendo bastante. Quero fazer aqui um convite, então, para quem está nos escutando. Lá no Todos pela Educação, no site do Todos pela Educação, a gente tem uma parte que é do Educação Já, que é uma série de documentos detalhados com propostas para a gestão pública brasileira das políticas necessárias para a gente conseguir avançar nos resultados educacionais. E o primeiríssimo capítulo ali é primeira infância, porque, como bem disse a Mariana, é o fundamento, é a base para a gente depois conseguir, com bom investimento em professor, em gestão, em governança, um sistema de financiamento mais redistributivo, implementação da Base Nacional como curricular, tempo integral, reforma do ensino médio, enfim, a gente tem aí uma série de propostas, mas a primeira ali é primeira infância. Então faço esse convite para o ouvinte olhar o documento, mandar para a gente suas sugestões. E esse foi um documento que a gente construiu em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que é a nossa parceira nesse capítulo da educação, que é um capítulo tão importante. Então também quero aproveitar aqui, Mariana, agradecer a parceria de vocês, porque acho que é assim que a gente faz um país melhor mesmo, né? Assim, a gente tem que juntar muitas forças. Obrigada, ouvinte, obrigada, Leandro, obrigada, Pri. A gente é apaixonado por isso, né? Eu brinco que é a nossa razão de existir, a gente acorda e vai dormir pensando na primeira infância. E eu acho que o que eu gostaria de deixar vocês é com o que são nossas 4 metas, gente. Se a gente tiver educação infantil de qualidade, parentalidade ativa e positiva, avaliação e, por fim, se é você, ouvinte, contribuir para que todo mundo saiba que o que se vive na primeira infância tem impacto para o resto da vida, certamente já são 4 pilares de transformação, são pilares que têm um potencial de fazer a gente se unir, como a Pri falou, de fazer com que a gente se mobilize e de fazer com que a gente pressione, né, para que essas políticas se tornem realidade e cheguem na criança. É muito fácil a gente fazer podcast, a gente escrever um artigo, a gente dialogar com o poder público, difícil mesmo é chegar na criança. Então é por isso que a gente precisa se unir. Obrigada, gente, uma oportunidade única. Parabéns. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui no estúdio e queria agradecer principalmente a você que está nos ouvindo. Obrigado pelo interesse, obrigado pela atenção. No próximo episódio, a gente vai continuar avançando no tema de educação e vamos falar sobre a mais importante das profissões, que é a profissão de professor. Se você já é membro do Agora e tem alguma pergunta específica sobre esse assunto, sobre professor ou sobre a profissão professor, manda para cá, vamos conversar. A gente vai ter aqui 2 outros convidados para discutir especificamente o tema do professor. Agora, se você ainda não faz parte do Agora, se você ainda não é membro, vai lá no nosso site, leia, preenche o cadastro, faz a sua inscrição como membro, porque os membros recebem não só o próximo episódio do Bate-Papo Agora, mas como vários outros conteúdos exclusivos em primeira mão. Você também pode encontrar mais informações sobre a gente, sobre o Movimento Agora, no nosso site ou nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e no LinkedIn. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Bate-Papo Agora.